E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Vamos falar a respeito da ponte de ouro, ponte de prata, ponte de diamante, erro sobre a pessoa, erro na execução. Bom, eu vou começar falando com vocês, seguir a sequência do Código Penal, né? Para quem não sabe, eu sou o José Carlos Cardoso Ribeiro, professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Sou autor exclusivo da editora Ímpetos, né? Estou gravando esses vídeos e estou subindo no canal do YouTube. O canal do YouTube é José Carlos Cardoso Ribeiro, beleza? Então, no artigo 15 do Código Penal, fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que seria o artigo 15 do Código Penal? A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E seria qual ponte? Vamos pensar o seguinte, seria a ponte de ouro, seria a ponte de prata ou seria a ponte de diamante? Bom, o artigo 15, que trata do assunto de desistência voluntária e arrependimento eficaz, é a ponte de ouro. É a ponte de ouro, galera. E o que está escrito no Código Penal? Vamos ler. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então, o que isso, Zé Carlos, significa? Bom, eu quero matar João. Eu cheguei, saquei a arma e descarreguei o meu revólver em João. Cheguei, tenho ânimos, né, Cândido, de matar João. Descarreguei minha arma para matar João. Entro dentro do carro e falo, nossa, mas que cagada que eu fiz. Essa não foi a educação que a minha mãe me deu. Eu pego o João, coloco no porta-mala, levo para o hospital, e João vive graças à minha ação que eu tive depois de executar. Então eu tenho a vontade de matar. Então o agente voluntariamente desistiu? Não, eu não desisti, eu executei tudo. Então isso não é uma desistência voluntária, isso é um arrependimento eficaz. Eficaz? Sim. É um arrependimento eficaz? Por quê? Porque eu evitei de executar. Não, isso não é um arrependimento eficaz. Vamos ler o artigo 15 de novo? Está confuso isso na sua cabeça. Vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir. Ele desistiu de prosseguir? Não, ele não desistiu de prosseguir. Ele executou. Ou impede que o resultado produza. Ah, ele impediu. Eu impedi que João morresse. Eu fui querendo matar João. Levei uma arma, disparei, descarreguei a arma, dei as costas, entrei dentro do carro para vir embora. Dentro do carro eu falei, mas que merda que eu fiz? Voltei, comecei a fazer novas ações para que o resultado morte não viesse a acontecer. Isso é um arrependimento eficaz, porque quando eu coloquei João dentro do meu carro, levei ele para o hospital e ele foi salvo, ele não morreu, então ele é eficaz, porque eu não produzi o resultado morte. Então isso é a ponte de ouro. Eu estava indo na via da criminalidade para me tornar um homicida e agora eu peguei a ponte de ouro voltando, eu não sou mais homicida. Eu respondo apenas pelos atos que eu pratiquei. Eu não vou responder por tentativa de homicídio. Não vou responder por tentativa de homicídio, sendo que eu queria matar, só que eu me arrependi. Bom, então eu não vou responder por tentativa de homicídio? Não vou responder por tentativa de homicídio. Por que você vai responder então, José Carlos?
eu e qualquer pessoa que teve um arrependimento eficaz, que usamos a ponte de ouro, nesse exemplo que eu dei, não vamos responder por tentativa de homicídio, mas vamos responder por lesão corporal. Aí a gente tem que ver a natureza da lesão, se é uma lesão corporal leve, se é uma lesão corporal grave, se é uma lesão corporal gravíssima. Mas neste caso, o agente não responde por tentativa de homicídio, ele responde por lesão corporal. Beleza, essa é a ponte de ouro. Eu voltei ao meu status quo antes, mas eu vou responder por tudo o que eu já pratiquei. Beleza, arrependimento eficaz. O que seria a desistência voluntária, que também está no artigo 15? Bom, a desistência voluntária é: eu cheguei para matar João, peguei a arma, empunhei em direção a João, só que na hora que eu vou apertar o gatilho, eu desisto. Eu não termino a execução. Eu não termino. Isso é a desistência voluntária. Isso é a desistência voluntária. Então, a desistência voluntária, eu cheguei até João, saquei a arma, mas eu não disparei. Desistência voluntária. Pego a ponte de ouro novamente. Não vou responder, neste caso, não houve nem lesão. Nem lesão. Eu posso ali responder por um porte ilegal de arma de fogo, porque eu estava portando uma arma de fogo. Compreende? Então, perceba bem que no artigo 15 do Código Penal, ele traz dois institutos, que é a desistência voluntária. Antes de eu começar a disparar, eu desisti. E o arrependimento eficaz, que é depois que eu executei, depois que eu fiz todos os atos executórios, não tinha mais nada para eu fazer, eu comecei a desenvolver ações que procurasse evitar o resultado que eu pretendia, que era o resultado morte. Por isso que é arrependimento eficaz. Levei para o hospital e foi salvo. Agora, o artigo 16 trata da ponte de prata. Trata da ponte de prata. Artigo 16 é o arrependimento posterior. O arrependimento posterior. Vamos ler o artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, preste atenção, no arrependimento posterior, na ponte de prata, não pode ser crime que tenha violência nem grave ameaça contra a pessoa. Um exemplo, roubo tem violência e grave ameaça, então não pode. Agora, o furto, como não tem violência nem grave ameaça, eu posso usar a ponte de prata, eu posso usar o artigo 16 do Código Penal. Vamos ler a letra da lei. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então eu furtei qualquer coisa. Depois eu vi que começou ali uma investigação e tal. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu entendo um pouco de Código Penal. Eu vou devolver aquela coisa que eu furtei para eu ter uma diminuição de pena. Isso é o arrependimento posterior. Isso é o artigo 16. Isso é a ponte de prata. Bom, e o que é essa ponte de diamante? A ponte de diamante, ela vem na delação premiada, na colaboração premiada, na delação premiada. Então, perceba bem, na delação premiada, dependendo do caso concreto, eu posso ter até o perdão judicial. Até o perdão judicial, conforme aquilo que eu delatei,
de acordo com a importância do que eu revelei, de acordo com a ajuda que eu prestei à justiça para resolver aquele caso, o juiz pode conceder a mim o perdão judicial. Então essa é a ponte de diamante. Eu posso não responder por nada. Pegou aí, galera? Ponte de ouro, artigo 15 do Código Penal. Ponte de prata, artigo 16 do Código Penal. E a ponte de diamante em relação à delação premiada. Bom, agora eu vou falar rapidinho com vocês a respeito do erro sobre a pessoa e erro na execução. O erro de tipo sobre a pessoa está no artigo 20, né? Eu estou seguindo aqui a sequência do Código Penal. Então está no artigo 20, no parágrafo 3º. Vamos ler a letra da lei. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. Quando você lê da vítima, pense vítima real. Vítima real. Quando lê vítima, pense vítima real. Senão, as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Leia-se vítima virtual. Então, aqui no erro sobre a pessoa, a vítima real, um exemplo no crime de homicídio. Eu quero matar João. Eu quero matar João. Eu pego a minha arma, empunho em direção a João, só que não era João. Não era João. Era alguém muito semelhante a João. Era um colega de trabalho que estava com o mesmo uniforme. Era alguém com a mesma altura, com o mesmo peso, com a mesma tonalidade de pele. Era alguém muito parecido com João. Eu estou equivocado quanto à pessoa, mas a minha vontade é de matar João. A execução eu consigo, porque eu empunho uma arma sobre aquela pessoa que eu penso que seja João, descarrego a minha arma naquela pessoa que eu tenho a certeza que é João, a pessoa morre. Na minha cabeça, eu matei João. Quando eu cheguei lá e vejo o presunto no chão, eu vejo que não é João, é Joaquim. Porra! Joaquim, matei Joaquim. Então, o que o artigo 20, parágrafo 3º fala é que não isento de pena o meu erro quanto à pessoa. Eu vou responder sim pelo crime de homicídio, mas eu vou responder como se eu tivesse matado João e não Joaquim. O sujeito passivo é Joaquim. É quem morreu. O sujeito passivo é quem morreu. Então o processo penal, ele vai de acordo com a vítima real. O direito penal, ele vai colocar a pena de acordo com a vítima virtual. Preste atenção nessa diferença. O processo penal, ele vai de acordo com a vítima real e o direito penal de acordo com a vítima virtual. O que isso significa? Isso significa que causas de aumento de pena. Um exemplo, crimes qualificados. Preste atenção. Eu quero matar um policial porque este policial está me perseguindo. Eu quero matar o policial por causa da função do policial.
Entendeu? Prestou atenção? Só que aí eu mato uma pessoa pensando que é o policial, mas eu mato uma pessoa que não é o policial. Foi um erro contra a pessoa. Eu vou responder em homicídio qualificado por causa do policídio. Policídio, que é matar policial por causa da sua função. Então isso é um homicídio qualificado. Poderia ser um homicídio simples se eu estivesse matando uma outra pessoa. Se eu estivesse matando outra pessoa. Então, no erro sobre a pessoa, eu matei uma pessoa pensando que era policial. Ah, mas essa pessoa aqui não é policial. Eu vou responder como homicídio simples ou como homicídio qualificado? Eu vou responder como homicídio qualificado, porque a pena vai ser de acordo com a vítima virtual, certo? Porém, quem morreu já lá no processo, o sujeito passivo de fato é quem morreu. O sujeito passivo não pode ser a vítima virtual. Compreenderam? Agora vamos lá para o artigo 73 do Código Penal, que trata do erro quanto à execução. Vamos ler agora a letra da lei. Quando, por acidente, erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20, que é o erro sobre a pessoa que acabamos de ver. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplique-se a regra do artigo 70 deste Código. Bom, então, tanto no erro quanto a pessoa, quanto no erro sobre a execução, eu vou responder como se eu tivesse matado aquela pessoa que eu queria matar. Isso é o exemplo do crime de homicídio, claro. Então, tanto o erro foi sobre a pessoa ou o erro foi na execução, eu não vou ter a minha pena diminuída. Eu não terei uma isenção de pena. Eu responderei sim, neste caso, exatamente, matar o agente. Isso mesmo, Daiane. Exatamente. Então eu vejo o dolo daquela vítima virtual, porque a real é a que morreu. A real é a que morreu. Então, eu vou passar as características daquela vítima, né? Um exemplo, o parricídio, o filho matar o pai matar o filho, não tem as causas de aumento de pena? Não tem? Então eu quero matar o meu pai, mas acabo matando uma pessoa que está do lado do meu pai, porque quando eu saquei a arma e mirei para o meu pai, por erro na minha execução, por eu não ser perito em atirar, a disparar tiros, né, arma de fogo, eu acabei errando a mira e matei quem estava do lado do meu pai. Perceba bem, quem morreu é quem estava do lado do meu pai. Não foi um erro sobre a pessoa. Não foi um erro sobre a pessoa. Foi um erro na execução por culpa minha, por incapacidade técnica minha. Eu peguei a arma, empunhei, meu pai está de um lado, tem um amigo do meu pai do lado dele. Eu matei a pessoa que estava do lado do meu pai. Não foi um erro sobre a pessoa, foi um erro na execução. Na execução. Eu não confundi quem eu queria matar. Eu é que sou ruim de mira. Então eu matei quem estava do lado do meu pai. As causas de aumento de pena vão incidir se eu tivesse matado meu pai, não é verdade? Porque se eu tiver matado uma pessoa diversa, não teria, em tese, causas de aumento de pena. Poderia ser um homicídio simples. Uma hipótese. Poderia ser um homicídio simples. Bom, mas não foi, porque aquelas características do meu pai vão para a pessoa que morreu. Isso é direito penal. Agora,
quanto ao direito processual penal, o sujeito passivo é a pessoa que morreu. Isso fica mais simples quando o exemplo é: eu quero matar um delegado federal. Presta atenção. Eu quero matar um delegado federal. O delegado federal acabou de sair da delegacia e eu quero matar o delegado federal. Vocês sabem que tem a súmula, salvo engano, 147 do STJ, que fala que crimes cometidos, no caso, juiz federal, delegado federal, esses exemplos que eu estou dando, a competência é da Justiça Federal. Então perceba bem, eu quero matar um delegado federal. Empunha a arma, pá, atirei, ou foi um erro de execução, ou foi um erro contra a pessoa, eu não matei o delegado federal. Eu não matei o delegado federal. Eu matei uma outra pessoa, ou por erro contra a pessoa, ou por erro na execução. Eu vou responder como se eu tivesse matado o delegado federal. Porém, preste atenção. Porém, quando for o juizado, eu vou para a justiça estadual ou eu vou para a justiça federal? Porque se eu tivesse matado um delegado federal, um juiz federal, eu vou para a justiça federal, correto? Se eu não matei pessoa de competência da Justiça Federal, eu vou para a Justiça Estadual. Compreende? Beleza. Eu cometi um erro quanto à pessoa ou eu cometi um erro quanto à execução. Eu queria matar o delegado federal. A competência para julgar o meu crime vai ser da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Aí é que eu falo. O processo penal vai ser de acordo com a vítima real. Ou seja, quem morreu de fato não foi o delegado federal. Quem morreu de fato foi uma outra pessoa que não é delegado federal. Percebeu? Então, a competência vai ser da justiça daquela pessoa. Se aquela pessoa que eu matei é um cidadão ali comum, vai para o tribunal do júri e da justiça estadual. Não vai para a justiça federal. Agora, se eu tivesse matado o delegado federal, teria ido competência da Justiça Federal. Perceberam a sutileza? Você consegue identificar o erro de tipo sobre a pessoa, o erro na execução. Você faz a questão linda e no final você erra a competência. Porque você aprendeu que tudo o que é da vítima virtual eu passo para a vítima real. Aí você fica bitolado nisso e pensa, a competência então é da Justiça Federal, porque eu queria matar o delegado federal, competência Justiça Federal, então eu vou responder o crime na Justiça Federal. E você dança. Então a competência, nesse caso, é da Justiça Estadual, porque a competência, nesse caso, é de acordo com a minha vítima real e não com a vítima virtual. Você está entendendo? As causas de aumento de pena, direito penal, é de acordo com quem eu queria matar, de acordo com aquele dolo, com a minha vontade. Então, o aumento de pena, aquelas majorantes, tudo isso vai ser de acordo com a vítima virtual. Agora, quanto a processo, a procedimento, o direito processual penal vai analisar de fato quem foi que morreu. Bom, galera, este vídeo estará no meu canal do YouTube, que estarei subindo. O canal é José Carlos Cardoso Ribeiro. Estou subindo o canal do YouTube, tá bom? Então, um abraço, sucesso, foco aí nos estudos e sou autor da editora Ímpetos, livro Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, excelente para quem vai prestar o concurso agora, esse mês, dia 16 de outubro, para agente escrivão da Polícia Civil, né? Quem está aí nas carreiras policiais, que é delegado, ou Polícia Federal, ou Polícia Civil, eu sou autor exclusivo da editora Ímpetos. Então, esse aqui é o nosso livro, Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais. Fiz em parceria com 2 delegados lá de Brasília, o Sérgio Baltzer e o Rafael Póvoas, né? Então, estamos à disposição. Então, dá os curtir, compartilha a transmissão aí com os seus contatos no Instagram, no Twitter. E o vídeo, para quem está chegando agora atrasado,
eu vou subir ele no meu canal YouTube. É José Carlos Cardoso Ribeiro, você coloca no YouTube, adiciona lá no canal, que vai estar lá. Um abraço, até mais.